Olá, paz do Senhor! A paz do Senhor! Hoje nós estamos de volta com mais um vídeo de uma vida com propósito, né, amor? Hoje é o terceiro Terceiro propósito. E o título é: Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Eu acredito que vocês já ouviram aí nas suas igrejas ou alguém falando que nós temos que ser um espelho. Um espelho de quê? De que reflete a imagem de Cristo em nós. As pessoas têm que olhar pra gente e ver Cristo em nosso comportamento, em nossas ações. E em Colossenses 2,7 diz o seguinte, amor: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinado, sempre cheios de ação e de graça. Deus tem um objetivo para a nossa vida aqui na Terra. E não é para que nós venhamos ter o conforto total aqui que tem aqui, de usufruir de todas as coisas boas que existem aqui na Terra, que Ele criou. Mas sim para que o nosso caráter seja desenvolvido. Para que nós cresçamos espiritualmente e sejamos semelhantes a Cristo. Por isso que nós temos que refletir a imagem dele. É isso aí. E como nós crescemos em Cristo. Como? Em Efésios 4, 14 e 15 fala assim, ó: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Qual é o objetivo de Deus? É que o quê? Que nós amadurecemos e desenvolvemos as características de Cristo. Tem cristão que permanece criança a vida inteira, andando no sapatinho lá de crochê, bebendo uma madeirinha. E o que? É necessário compromisso, é necessário esforço, é necessário uma decisão, parar de pensar do nosso jeito e começar a pensar do jeito de Deus. Começar a se alimentar, né, amor? Isso. Da palavra. Da né? palavra de Deus. Em Romanos 12:2 fala assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de quê? Da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Colossenses 2:8, amor, ainda diz o seguinte, ó: tende cuidado para que ninguém vos tome como presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo as tradições dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Porque muitas pessoas focam em outras coisas que não é da parte de Cristo, tentando buscar um direcionamento para a vida. Mas nós temos que espelhar em Cristo. Em João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui Jesus ele estava falando para os judeus que creram na palavra dele, amor, e disse, ó, se você conhecer a verdade, ela libertará. Só que aí eles indagaram: nós somos filhos de Abraão, como que nós vamos ser libertos? Nós não somos escravos mais. Mas só que eles estavam querendo dizer do pecado. Porque quando nós somos pecadores, nós somos escravos do pecado. Mas aqui Jesus ele está dizendo que se conhecer a verdade, ele vos libertará. Qual é a verdade? Jesus Cristo. Se nós conhecermos Jesus Cristo, ele nos libertará de todo o pecado, de toda escravidão do pecado. Mas como conhecer? Nós só conhecemos, só amamos alguém se nós conhecermos. E como conhecemos? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a ele. Porque a palavra de Deus, ela é o alimento que nós temos que se alimentar para cumprir o propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o pão, ela é o leite, a comida sólida e o doce sobremesa também. E essa alimentação, ela completa o menu espiritual, o menu do Espírito Santo. Então nós temos que estar fortalecendo e crescendo espiritualmente. E Pedro ele nos aconselha. Em Pedro 2:2 diz o seguinte, amor: desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Ou seja, nós temos que se alimentar da palavra, que ela vai nos fortalecer. Não adianta a gente tentar em outras filosofias, é a palavra de Deus. É isso aí. E nós também, como cristão, a gente passa por provações. Com certeza. Então, como a gente pode ser transformado pela provação?
né? Em 2 Coríntios 4, 17 e 18 fala assim, ó. Pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. É fé. Pois o que se vê é transitório, passa, mas o que não se vê é eterno. Qual é o objetivo de Deus? É usar circunstância para desenvolver o nosso caráter. Na Bíblia fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus utiliza o que? Os problemas para que nós possamos ir para perto dele e nos tornarmos igual a Jesus. Existe um propósito para o seu problema, para cada problema. Então o quê? Nunca pergunte, por que eu, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? E fica naquele desespero, né? E pergunte o quê? Para quê? O que eu vou aprender com isso, Senhor? Como que eu posso crescer através dessa luta, desse problema que eu estou enfrentando? Então o quê? Não desista, cresça. Crescendo por meio da tentação. Em Tiago 1:12 diz o seguinte, ó. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de provado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. No caminho do amadurecimento espiritual, as tentações se tornam degraus ao invés de pedra de tropeço. Quando você percebe ou se dá conta de que isso é uma oportunidade de você fazer tanta coisa certa quanto a errada, você já está amadurecendo o seu caráter e se tornando o caráter parecido com o de Cristo, que é a mansidão e o domínio próprio. E nós temos que entender como que Satanás utiliza para plantar ou fazer-nos pecar. Primeiramente, ele planta um desejo dentro de nós. Depois, ele gera dúvida dentro da gente. Será se isso é pecado mesmo? Será se eu não posso fazer isso? Será se Deus proibiu mesmo as outras pessoas que viveram há tantos anos atrás, essas coisas que não podem fazer hoje? Aí depois, ele vem o engano. Assim como ele fez com Adão e Eva. Ele disse, se vocês comerem dessa fruta, vocês não vão morrer, vocês serão melhor do que Deus, vocês vão conhecer vão saber das coisas que Deus sabe. E depois disso, vem a desobediência. Foi o que Adão e Eva fez também. Eles desobedeceram. Quando ele planta esses desejos dentro de nós, ele faz com que o pecado cresça. E depois que esse pecado amadurece, ele gera morte. Em Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aí. Como que a gente derrota essas tentações? Né? Em 1 Coríntios 10, 13, fala assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Olha que maravilha! Mas quando fordes tentado, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Esse versículo é maravilhoso. Então, eu separei 5 passos para o quê? Para a gente derrotar as tentações. O primeiro, peça ajuda a Deus, porque Ele é fiel. A palavra disse. O segundo, revele as suas dificuldades a um amigo ou a um grupo de apoio. Eu sei que hoje em dia tem muitos amigos, assim, muito difícil confiar, tem muitos amigos fofoqueiros, né? Que não deveria ter, você encontrar os problemas e ele ficar caladinho, só ajudar você a orar. Mas eu acho que cada um de nós tem um amigo, assim, pelo menos um que a gente pode confiar. Então conte, compartilhe, sabe? Não fique sozinho, preso naquilo. Porque o outro, ele vai te ajudar. Às vezes você pode ligar, olha, eu tô passando por isso agora, neste momento, pelo amor de Deus, ore por mim, deixa eu conversar aqui para me desligar, parar de pensar nisso. O terceiro, redirecione sua atenção para outra coisa. Leia a palavra, ore,
Foque em outros assuntos, tem coisas que você gosta, às vezes um hobby. Vai para a escola dominical. Vai para a escola dominical, leia um livro. Participa das atividades da igreja. Participe das atividades da igreja. Tire o seu pensamento daquilo. Redirecione seus pensamentos a outra coisa. Quarto, resista ao diabo. Em Tiago 4,7 fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resista, que ele, vai fugir. E o quinto, perceba o que é sua vulnerabilidade. Que você é vulnerável, você é frágil. Isso, reconheça. Porque assim, muito orgulhoso ou confiante é o quê? É o caminho para a morte, para a perdição, sabe? Em Hebreus 4,15 fala assim, é outro versículo que eu acho assim maravilhoso, que fala assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproxime-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebemos o que é a misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus Cristo, sabe? Ele sofreu igual nós. Ele passou pelas dificuldades humanas. Claro que ele não pecou porque ele era Deus, 100% Deus. Mas ele sente as nossas angústias, ele sente as nossas aflições, porque ele foi humano como nós. Então vamos confiar em Deus. O amadurecimento, o crescimento em Cristo leva tempo. Em Eclesiastes 3, no 3 todinho, fala que há tempo para todas as coisas. No 3:1 fala assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não existe atalhos para chegar ao quê? À maturidade. Isso, amor, me fez lembrar a história dos tomates. Nos Estados Unidos, os tomates eles são colhidos verdes para que no meio do transporte ele não venha amadurecer. E quando chega ao seu destino, ele é vaporizado com CO2. E eles meio que instantaneamente ficam vermelhos. Eles são comestíveis. Não se compara ao sabor de um tomate que amadurece naturalmente no pé. Isso é verdade, porque enquanto nós nos preocupamos em crescer rapidamente, igual os tomates aí que fica vaporizados com CO2 instantaneamente, Deus, na verdade, ele se preocupa que nós cresçamos forte e não rapidamente. Por quê? Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade. Ele vê diferente da gente, né? A nossa visão ela é limitada. Ele nunca está com pressa. Porque tem gente que fica com pressa de crescer rápido, aí cresce muito rápido, sem estrutura, e a queda é o quê? A queda é fatal. A queda é fatal e bem maior, né? Então nós temos que ter cuidado de não querer crescer rapidamente. Vamos de passo a passo, degrau a degrau. Em Filipenses 1:6 diz o seguinte: e eu estou certo disto, aquele que começou a obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso Paulo estava dizendo para os seus irmãos. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós não devemos ter pressa. Nós temos que crer em Deus e que Ele tem um propósito para nossas vidas. Então nós temos que ir passo a passo. Não dar um passo maior do que as calças, né, amor? Isso. Deus que começou a boa obra, Ele irá concluir. Irá concluir. E eternamente, porque lá no céu nós também teremos deveres, né, amor? Então que Deus abençoe a vocês e que fiquem ligados aos próximos vídeos. Compartilha. Eu sei que Deus vai abençoar grandemente todos que assistirem aos nossos vídeos. Esse é o terceiro vídeo de 5. Então falta aí mais 2 desse propósito de vida, né, amor? Isso. Então fique com Deus. Beijo na alma, como diz o meu pastor Matias. Beijo na alma de cada um de vocês.